O que é a sociologia? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa dividir as ações humanas em duas. As ações humanas podem ser divididas em dois tipos. Aquelas ações que são naturais, que são as necessidades biológicas, e as que são construídas historicamente e socialmente, que são as ações sociais, que são o quê? Os hábitos, os costumes, as crenças, tudo aquilo que a sociedade inventa, tudo aquilo que a sociedade constrói. A sociologia se interessa por qual tipo de ação aqui? Claro que pelas ações sociais. Aliás, a maior parte das ações são as ações sociais. Ok? Acontece que os fenômenos sociais já foram vistos até o final da Idade Média, mais precisamente, como naturais ou resultantes de uma suposta vontade de Deus, uma suposta vontade divina. Nesse sentido, pessoal, quando a gente fala assim que os fenômenos sociais já foram vistos como naturais ou como resultantes de uma suposta vontade divina, isso quer dizer que a gente não podia intervir nesses fenômenos. Quando a gente fala que uma coisa é natural, então é a natureza que intervém nessa coisa. Uma coisa natural, o ser humano ele não pode modificar, é uma coisa determinada pela natureza. Quando a gente fala que uma coisa é determinada pela vontade de Deus, também a gente não pode mudar, só Deus que pode mudar. Então, alguns acontecimentos sociais importantes vão mudar a forma da gente perceber os fenômenos sociais. E é o século XVIII, ou a partir do século XVIII, que isso vai mudar, né? Que o século XVIII vai trazer algumas grandes revoluções, tanto no campo da economia, por exemplo, a Revolução Industrial, quanto no campo da política, a Revolução Francesa. Quanto no campo da cultura, da forma de pensar, das ideias, o Iluminismo. Esses grandes acontecimentos, essas transformações importantes, vão abalar a forma de se pensar sobre a sociedade. E aí é nesse cenário que a sociologia vai surgir. Okay? A partir do século XVIII, a partir desses acontecimentos, a sociologia vai começando ou um pensamento que vai pensar a sociedade como uma construção humana vai começar a surgir a partir daí. E aí a sociologia ela vai nascer no século XIX. Vamos entender então o contexto de surgimento da sociologia, ou seja, esse cenário que vai propiciar o surgimento da sociologia? Como assim? Vamos entender ou vamos revisar cada revolução dessa? Por exemplo, a Revolução Industrial. O que é que ela tem a ver com o surgimento da sociologia? O que é que ela mudou na sociedade? A Revolução Industrial, ela é uma revolução sobretudo na forma de produção das coisas. Então ela trouxe o quê? Novas tecnologias. Novas tecnologias. O que é que aconteceu? Essas novas tecnologias modificaram a forma de produção. Consequentemente, modificando a forma de produção, mudando a forma de produção, então, consequentemente, houve então uma nova organização do trabalho. Okay? Novas tecnologias mudaram a forma de se produzir as coisas. Essa foi a grande revolução. Então, a mudança na forma de produção trouxe uma nova organização no trabalho. E isso, claro, pessoal,
trouxe consequências. E são essas consequências que vão gerar o ambiente fértil para o surgimento da sociologia. A Revolução Industrial modificou tanto as relações econômicas quanto as relações sociais. Ou seja, modificou a forma de produzir as coisas e, por consequência, modificou as relações sociais. Quais foram as consequências, por exemplo, da Revolução Industrial? Vamos pensar aqui nas consequências. Um processo de urbanização, por exemplo. As pessoas foram trabalhar, a partir da Revolução Industrial, com o surgimento das fábricas nas grandes cidades, com o desenvolvimento da produção, com o trabalho agora nas cidades, houve um processo de urbanização. As pessoas foram viver na cidade, houve um aumento populacional nas cidades, um desenvolvimento do comércio, uma industrialização. Isso é o processo de urbanização. Isso trouxe consequências para a vida na cidade. Outra consequência bastante importante, a exploração do trabalhador, a exploração do trabalhador. No primeiro momento, a Revolução Industrial trouxe uma exploração muito grande da mão de obra. Então, a mão de obra extremamente barata, o trabalhador vivendo em condições insalubres, trabalhando em condições insalubres na fábrica, jornadas de trabalho exaustivas, o trabalhador trabalhando de forma exaustiva durante até 16 horas de trabalho por dia, né? Um trabalho extremamente desprotegido, criança trabalhando nas fábricas, mulheres grávidas trabalhando desprotegidas. Então, diversas situações novas que então criaram um cenário de problemas sociais. Então, o que é que tem a ver a Revolução Industrial com o surgimento da sociologia? Os problemas, as consequências dessa Revolução Industrial para a vida social. Então, essas consequências se tornaram um terreno fértil para o surgimento da sociologia. A Revolução Francesa. O que é que ela tem a ver com a sociologia? Olha só. O que é que foi a Revolução Francesa? Vamos relembrar. A Revolução Francesa foi um importante evento ocorrido na França, um importante acontecimento histórico, entre 1789 e 1799, que representou o quê, gente? A Revolução Francesa representou a conquista do poder político. A conquista do poder político por quem? Por parte da classe burguesa. Então, classe burguesa, certo? Então, representa a Revolução Francesa a conquista do poder político pela classe burguesa. Esta classe burguesa vinha se desenvolvendo na Europa desde finais da Idade Média, com o comércio. E ela finalmente conquista o poder político a partir da Revolução Francesa. Com o lema, o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, gente, por exemplo, a ideia de igualdade, a ideia de liberdade, ela é muito fortalecida a partir da Revolução Francesa. A possibilidade de não necessariamente um nobre acessar o poder político, agora um burguês, agora não mais um nobre, ok? Então a possibilidade do terceiro estado chegar ao poder político. Okay? Essa possibilidade tem a ver com o surgimento da sociologia, por quê? Porque a sociologia parte do pressuposto de que as pessoas podem mudar a sociedade. Então a classe burguesa, acessando o poder político, gera a possibilidade dessa classe burguesa fazer uma sociedade do seu jeito. A possibilidade que
uma classe que até então nunca tinha acessado o poder político, a partir de agora começar a mudar, a fazer a sociedade do seu jeito, porque, enfim, ela conseguiu atingir o poder político. A sociologia, ela parte dessa ideia de que a sociedade é construída pelas pessoas, né? A sociedade é construída coletivamente, a sociedade pode ser modificada, ok? A possibilidade de conquistar o poder, a possibilidade de modificar a sociedade. E o iluminismo, hein? O que é que o iluminismo tem a ver com o surgimento da sociologia? Gente, o iluminismo foi um movimento de ideias surgido no século XVIII que defendia a importância do uso da razão. O uso da razão. O uso da razão para a construção do bem-estar social. A construção do bem-estar social. Isso tem muito a ver com a sociologia. Os iluministas valorizaram o uso da razão, e a sociologia também valoriza o uso da razão, porque a sociologia é uma ciência. Como uma ciência, ela utiliza o método científico. E aí você tem a valorização da razão, que combina com esse movimento de ideias que valoriza o bem-estar social, né, também, que quer construir, a partir do uso da razão, o bem-estar social. Então isso tem a ver com a sociologia também. Okay? Então, gente, em meio a toda a desorganização social causada pelas revoluções modernas, a sociologia então surgiu, buscando o quê? Buscando as causas dos problemas sociais e propondo soluções para remediá-los, né? Buscando as causas dos problemas sociais e propondo soluções para remediar esses problemas.